Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para comentar com vocês o resultado ali da pesquisa Datafolha e da pesquisa Paraná Pesquisas, que basicamente confirma aquilo que a gente sempre soube e que continua sendo repetido, inclusive. O Guilherme Boulos tem liderado as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. É a figura que hoje, se vocês me perguntassem, eu diria que estaria no segundo turno das eleições. E a briga seria para ver quem iria em relação ao universo bolsonarista. Se seria o Pablo Marçal ou se seria o Ricardo Nunes. Mas hoje eu ainda diria que quem iria seria o Ricardo Nunes, já que a reprovação do Pablo Marçal pode atrapalhar ele. Antes de tudo, a gente precisa fazer aqui algumas observações em relação à campanha de São Paulo e por que às vezes a comunicação do nosso campo precisa melhorar. Eu fiz até essa observação aqui ontem durante a live que eu participo com o Rovai e com o Adri do Fórum 11h30, dizendo que a equipe do Boulos estava falhando em algumas coisas na comunicação. E aí algumas pessoas que estavam no público concordaram, outras discordaram. O Rovai também comentou ali que ele tinha uma visão diferente da minha. Então, como aqui a gente pode ter esse espaço para esclarecer as coisas, a Revista Fórum me dá essa liberdade. Antes de comentar essa pesquisa, eu queria fazer duas ponderações sobre a comunicação da equipe do Guilherme Boulos, tá? A minha crítica não é que o Guilherme Boulos tem de baixar o nível ao mesmo nível do Pablo Marçal. A minha crítica é que comunicação não é só aquilo que você fala. Comunicação é tudo aquilo que envolve a campanha. Atos, imagem, publicação, textos, vídeos, fotografias, tudo. Então, atitudes às vezes que o Guilherme Boulos toma ou palavras que ele utiliza, além de outros fatores, porque é óbvio e evidente que se o Guilherme Boulos mudar uma vírgula, não vai mudar todo o contexto. Se ele tirar uma fotografia de uma maneira diferente, não vai mudar o contexto. Só que a minha observação não é neste ponto. Estes dois livros aqui, ó, são muito utilizados pela extrema-direita. As 38 estratégias de como vencer qualquer debate sem ter razão e a arte de ter razão. Ambos do Arthur Schopenhauer. Este aqui traz o contexto mais teórico, né, um estudo mais detalhado, explicando aqui ó, como é que a comunicação vai acontecer e traz aqui também as estratégias. Esse aqui, ele é o mesmo livro, só que basicamente focando só nas estratégias. Entre as estratégias, por exemplo, que o Arthur Schopenhauer explica que você pode vencer um debate mesmo sem ter razão, você pode, por exemplo, vencer o debate provocando o oponente, desequilibrando o oponente, utilizando uma resposta para uma questão específica, como se ela fosse uma resposta para o contexto completo, utilizar a psicologia da negação, e tudo isso o Pablo Marçal tem feito. Eu citei esses dois livros, inclusive, aqui ontem na live, na Revista Fórum. Citei também As 48 Leis do Poder, que é um livro que vários coaches utilizam por aí, vários influenciadores polêmicos utilizam por aí. E quando eu falei sobre essa questão da comunicação da equipe do Boulos, um dos pontos foi esse: entender esses livros para entender como é que o Pablo Marçal está se comunicando, para que não caia na armadilha dele. Inclusive, para não fazer, por exemplo, peças-respostas, peças sendo grosseiro. Não se trata disso, se trata de você entender o jogo para você jogar o jogo. Imagina, por exemplo, que você está jogando futebol, e aí você vai jogar contra uma equipe que ela é muito violenta, que ela é muito agressiva. Você já sabe disso. O seu treinador vai montar um time de futebol para jogar com essa outra equipe, que também é agressivo, que também é violento, que pode ter vários jogadores com cartão amarelo, jogadores expulsos, jogadores pendurados, ou vai montar um esquema tático para evitar, por exemplo, que o seu time revide a violência com violência e que o outro time se dê mal se continuar sendo violento, ou seja expulso, seja punido, tome cartão amarelo. Então, é esta a observação. Quando você conhece as estratégias, você sabe como jogar contra aquelas estratégias e baixar o nível, não é a solução. O outro ponto é que eu acho que a equipe do Boulos tem de continuar, sim, abraçando ali o presidente Lula, trazendo o Lula para a campanha do Boulos. Por quê? O Rovai trouxe um dado importante ontem durante a nossa análise aqui na Revista Fórum, que os trackers internos mostram ali que dos eleitores de Lula em 2022, 50% já dizem que vão votar no Guilherme Boulos. E essa informação é importante. Por quê? Porque eu trouxe em uma análise nesse canal, acredito também, mas eu trouxe no meu canal, o Historiador, na segunda-feira, dados que mostravam uma outra pesquisa que apenas 44% dos eleitores do Lula disseram que votariam no Guilherme Boulos em 2024 agora. Ou seja, a partir da primeira aparição do Lula na peça publicitária do Guilherme Boulos em horário eleitoral, o Lula já conseguiu transferir mais 6% de votos para o Guilherme Boulos. Por quê? Apesar de ambos serem do campo da luta, do campo da esquerda, do campo da comunicação, o Lula se comunica com um público diferente que o Boulos. E é importante você ter pessoas que comuniquem com públicos diferentes. Enquanto o Boulos, por exemplo, lidera entre os mais ricos, os mais intelectualizados e os mais
jovens, o Lula lidera entre os mais velhos, os mais pobres e os menos escolarizados. Olha como é que é importante a aliança entre Lula e Boulos. Por quê? Porque um conecta o público do outro. Então, se o Lula conseguir continuar transferindo esses votos para o Guilherme Boulos, dos mais pobres, dos menos escolarizados e das pessoas de mais idade, isso pode fazer com que o Boulos tranquilamente rompa ali a casa dos 32%, 30% nas eleições agora, já no primeiro turno. Porque, como a gente sabe, a eleição em São Paulo é meio complexa, né? Se você pegar dados ali de 2012, 16 e 20... dá para você ter muita referência, porque de acordo com vários institutos de pesquisa, o Russomano já deveria ter sido eleito em 2012 e nem foi para o segundo turno. Também deveria ser eleito em 2016, se não me falha a memória. O Dória venceu a eleição no primeiro turno. Deveria ter sido eleito a prefeito em 2020 e quem foi para o segundo turno de novo foi o Boulos junto com o Bruno Covas. Ou seja, você não teve o Celso Russomano nas últimas 3 eleições que ele aparecia à frente liderando. Então, assim, a gente precisa entender também que no caso da capital, né, de São Paulo, o cenário também é complexo. A pesquisa, ela tem sim referência, ela serve para dar um norte, mas a gente não pode se ater apenas a esses números. Existem os tracks internos também que as equipes têm, que fazem sondagens ali, e tem um problema que o Guilherme Boulos não tem, que o Pablo Marçal tem. A pesquisa Datafolha que foi divulgada agora mostra que o Boulos tem 23%, e que existe um empate entre Marçal e Nunes, cada um com 22%. Na sequência vem Tabata Amaral com 9% e depois o Datena com 7%. Perfeito? Só que tem um dado de 2024 agora, para ser bem específico, de março, do próprio Datafolha, que mostrava ali a rejeição dos padrinhos políticos em relação aos candidatos. Foi perguntado, por exemplo, na pesquisa Datafolha vinculada em março, para os eleitores se eles votariam no candidato apoiado por Bolsonaro. Para 64% dos eleitores consultados àquela altura pelo Datafolha, 64% disseram que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Já no caso do apoiado por Lula, né, do apadrinhado por Lula, 43% diziam que não votariam de jeito nenhum em um candidato apadrinhado por Lula. Ou seja, o Lula já tem uma rejeição 21% menor que o Jair Bolsonaro. E a prova disso que eu estou falando, da rejeição, é que quando você pegar, por exemplo, os dados de rejeição em São Paulo, hoje quem aparece liderando a rejeição em São Paulo é o Pablo Marçal. Tá aqui, ó. Pablo Marçal tem 38%, eu coloquei na tela, mas eu tirei porque a outra tela que tá aqui é a tela dos meus vídeos lá do canal Historiador, né? Então deixa eu só tirar aqui, para não divulgar aqui chave Pix, essas coisas que não tem nada a ver com o canal aqui da revista Fórum, mas para mostrar para vocês aqui os dados da pesquisa, que mostra claramente aqui a informação de que a rejeição do Bolsonaro tem sido transferida também para o Pablo Marçal. Tá aqui, ó. Quando a gente olha esses dados aí, ó. Rejeição do Pablo Marçal, tá ali, ó. Ele tinha 34%. O Boulos continua na mesma rejeição. Inclusive, o Boulos era o candidato mais rejeitado. E aí, a partir do momento que o Bolsonaro começa a sinalizar para o Pablo Marçal, a rejeição do Pablo Marçal já subiu 4%. Enquanto isso, o Ricardo Nunes, que tá mais desvinculado ao Bolsonaro, e olha o que eu falei aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Enquanto a rejeição do Pablo Marçal subiu 4%, a do Ricardo Nunes caiu 4%. Então, por isso que eu disse para você que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Se você me perguntar hoje, Carlito, quem vai para o segundo turno? De certeza, hoje eu diria que era o Guilherme Boulos. E eu não tô dizendo isso agora porque o Guilherme Boulos tá indo bem nas pesquisas não, tá? Lá em outubro de 2018, perdão, quando acabou a eleição, que o Bolsonaro foi consagrado presidente ali, eleito, contra o Haddad no segundo turno, eu fiz uma live no meu canal e muita gente me perguntava isso o tempo inteiro. Carlito, e agora que o Lula tá preso e o Haddad não teve força para derrotar o Bolsonaro, quem será o sucessor do Lula? E eu falei, olha, sucessor, eu acho que ainda a gente não tem um único nome. Eu cheguei à época a apontar alguns nomes ali, né? Apontei o Flávio Dino. Naquela época ainda, cheguei até a apontar o Ciro Gomes, o próprio Haddad, se ele fizesse alguns ajustes. Mas eu falei, tem uma figura que eu acho que tem muito potencial, que é o Guilherme Boulos. Eu acho que o Boulos é a figura mais forte que vai surgir no campo da esquerda nos próximos anos. Inclusive, acho que já em 2020 ele já vai dar trabalho. O que aconteceu? Em 2020, o Guilherme Boulos foi para o segundo turno das eleições contra o Bruno Covas, sem tempo de TV praticamente, utilizando a sua comunicação magnífica com o público através das redes sociais. Depois de 2022, foi eleito deputado federal mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do Brasil. Inclusive, com pouco mais de 1 ano e meio de mandato, já tem 2 ou 3, se não me falha a memória, projetos importantíssimos aprovados como deputado federal. Mas
Agora a gente está vendo aí a consolidação do nome do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Eu quero que o Ricardo Nunes e que o Pablo Marçal realmente se explodam lá entre eles. Só que quanto mais o Bolsonaro se aproxima do Pablo Marçal, mais ele ajuda o Ricardo Nunes. Eu mostrei aqui, por exemplo, que o Bolsonaro, pela elevada taxa de rejeição, acaba ali sendo atrapalhado por esse apoio do Bolsonaro. Desculpa, inclusive, o barulho aí do fundo das máquinas aqui, reformando o meu prédio, tá, gente? Senão eu não ia conseguir gravar o vídeo aqui para vocês. Então, o que é que eu acho que a equipe do Boulos tem de fazer? Primeiro, entender as estratégias. Quando eu falo em erro de comunicação, gente, é isso. Entender as estratégias presentes nesse livro, para que não caia nas armadilhas do Pablo Marçal. Quando o Pablo Marçal fica botando a carteira na cara do Boulos, é para provocar o Boulos, porque isso está no livro. Provoque o seu oponente. Quando ele chama ali o Datena de Dapena, provoca o Datena e tudo mais, ele tá tentando desequilibrar o oponente também para poder se fazer de vítima. Tudo isso está presente nesses dois livros e nas 48 leis do poder. Entre as 48 leis que tem lá, diz o seguinte: chame a atenção a qualquer custo, que é o que o Pablo Marçal tem feito. Ele tem chamado a atenção a qualquer custo, mesmo que esse custo gere ali multa de 50 mil, multa de 30 mil, que dá 80 mil no total, que como eu venho alertando desde o começo da corrida eleitoral deste ano, isso não é nada para o Pablo Marçal. Ele gasta muito mais que isso em publicidade, em tráfego pago, por exemplo. Ele está conseguindo seguidores gratuitos, em tese, orgânicos, e ainda está conseguindo divulgação gratuita na Globo, na Record, na SBT, na Gazeta, no My News, na Folha, no G1, no UOL, no Estadão, na Veja, em vários lugares onde ele está precisando, ó, desembolsar absolutamente nada. Então, para que fique bem claro, não é que a equipe do Boulos tem de mudar a campanha ou a estratégia da campanha. É só entender, como já entendeu, tá? Que peça para a TV é de um jeito, peça para a rádio é de um jeito, peça para as redes sociais é de um jeito, e evitar estar utilizando termos acadêmicos o tempo inteiro, e quando utilizar os termos acadêmicos muito técnicos, sempre explicar. Por exemplo, quando o Boulos falar homônimo, labor, explicar, né? Homônimo, uma pessoa que tem o mesmo nome que o outro, por exemplo. Labor, aquela pessoa que trabalha. Praxis, fazer a prática. Não é que uma vírgula, um ponto vai mudar a campanha de um candidato. Eu acho que isso é meio óbvio e eu não seria tão desinteligente ao passo de imaginar que bastava o Boulos mudar homônimo por nome de outra pessoa ou de mudar basicamente uma equipe técnica que está montando a campanha dele para stories que ele vai vencer a eleição. O Boulos não é o Pablo Marçal. E eu sei disso. Por isso que eu estou esclarecendo aqui, porque algumas pessoas questionaram, né, a minha análise em relação... Muitas apoiaram, mas eu não estou aqui para que as pessoas concordem ou discordem, né? Eu estou aqui para o debate público. Tanto que teve gente da audiência que concordou, o Rovai discordou, o Azenha discordou, teve gente que... É assim, isso faz parte do debate público. Eu fico feliz, inclusive, de estar aqui dentro da Revista Fórum, podendo falar o que eu falo, porque a gente tem a liberdade aqui, claro, sempre no respeito, como o Rovai me respeita, como o Azenha me respeita, a gente divergiu naquele ponto, mas sempre de forma respeitosa, mas em respeito à equipe do Boulos também, já que a gente tem uma audiência muito grande aqui na Revista Fórum, eu precisava deixar isso bem claro. Parabéns pelo trabalho de vocês, o trabalho de vocês não é ruim, o trabalho de vocês tá bom, só que as observações que eu fiz, não se trata de vocês apagar o que vocês estão fazendo. Ao contrário, é só reorganizar alguns pontos. Como eu já disse, traga mais o Lula para a campanha, né? Quem sou eu para dar dica para vocês aqui, né? Mas em 2020 eu fui consultado pela campanha do Boulos. Esse ano eu não fui consultado, não vou também dizer aqui que eu fui consultado, que eu não fui, mas em 2020 eu fui consultado. E é isso, é o Boulos continuar como ele tá agora, aparecendo em primeira pessoa também na rede social dele, ó. Vídeo dele, falando com o povo, olhando pra câmera, como ele sabe fazer. O Boulos é um gênio na comunicação também, tá? Ele sabe como é que faz a comunicação e entender as estratégias do Pablo Marçal. Não para revidá-las, mas para entender como não cair nelas, tá bom? E a própria pesquisa tá mostrando aí que a campanha do Guilherme Boulos tá seguindo um caminho consolidado, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Quando o veinho, né, como a gente brinca aqui no Nordeste, Lula, entrar em várias comunidades com o Guilherme Boulos, em mais peças publicitárias dele, vocês vão ver que o Boulos vai romper ali facilmente a barreira dos 25%, 26%. E no final, acredito que ele pode chegar a ter, já no primeiro turno, mais de 30%, ou no mínimo 28% a 30% ali, 2 votos no primeiro turno. E sinceramente, eu acho que o Ricardo Nunes vai conseguir ali ainda se beneficiar desse distanciamento que o Bolsonaro tá tendo dele e vai atrapalhar o Pablo Marçal nesse pleito para São Paulo, tá? Mas qual é a opinião de vocês? Comenta aqui. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Vocês entenderam que não se trata de mudar a comunicação, não é isso a observação, mas de entender
as estratégias do Pablo Marçal para não cair nas estratégias dele. E o que é que você espera que vai acontecer em São Paulo? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui na Revista Fórum se você acabou caindo por acaso aqui nesse vídeo e não estava inscrito ainda. Muito obrigado a todo mundo que me segue aqui, obrigado ao Rovai, a Adri, ao Azenha pelos debates democráticos, né? Isso é importante porque a gente não precisa concordar com tudo, mas como vocês perceberam na live que a gente fez aqui ontem, a gente discorda de forma democrática, respeitando a opinião do outro, sem ser grosseiro, sem ser rude, só dentro do debate político, que é isso que a gente precisa ter cada vez mais, para aumentar, inclusive, a qualidade do debate, tá bom? Grande abraço para vocês. Recado importante, domingo estou aí em São Paulo, participando da Bienal do Livro, lançando o meu 4º livro, Descomplicando a Política. Vou estar no stand da Cotter, fazendo ali uma sessão de autógrafos, dedicatórias, a partir das 14 horas. Lembre, a gente não fica lá a tarde inteira, tá? Normalmente o autor fica entre 1 hora e 1h20. Então a gente vai ficar das 14 às 15 horas aproximadamente. Então peço a vocês que cheguem cedo, eu vou estar lá inclusive já por volta de 1 hora, 1h30, pra gente conversar, trocar ideia, bater foto, né, bater retrato, né, bater foto, quase que eu falo retrato aqui, e a gente poder trocar experiências, tá bom? Espero encontrar com todos vocês lá no domingo. Se vocês têm alguns livros meus já comprados, levem que eu faça o autógrafo lá e a dedicatória. Se você não tem, lá estarão à venda todos os meus livros. Eu espero contar com a presença de vocês também, tá bom? Grande abraço, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!